O grande crescimento da população europeia fez a dominação afroasiática uma alternativa frente ao excedente populacional da Europa, que no século XIX abrigava mais de 400 milhões de pessoas. A teoria do darwinismo social, de Herbert Spencer, pregava que a Europa representava o ápice do desenvolvimento das sociedades humanas. Em contrapartida, a África e a Ásia eram grandes redutos de civilizações infantis e primitivas. Resistindo historicamente ao processo de ocupação, desde o século XVI, o Japão conseguiu impedir por séculos a dominação de seus territórios. Somente na segunda metade do século XIX que as tropas militares estadunidenses conseguiram forçar a abertura econômica japonesa. Com a entrada de valores e conceitos da cultura ocidental do Japão, ocorreu uma reforma política e econômica, que industrializou a economia e a instituição do país. Os estadunidenses preferiram assinar um tratado comercial, que buscava expandir sua política imperialista no Oceano Pacífico. Tal fato ficou conhecido como a Revolução Meiji. O Japão saiu de sua condição econômica feudal para inserir-se nas disputas imperialistas. Em 1894, os japoneses declararam guerra à China e passaram a controlar a região da Manchúria. Igualmente interessados na exploração da mesma região, os russos disputaram a região chinesa na Guerra Russo-Japonesa de 1904. Após a confirmar a dominação sobre a Manchúria, os japoneses também disputaram regiões do Oceano Pacífico com os Estados Unidos, o que acarretou em conflitos entre as potências, entre as décadas de 1930 e 1940. Em meio a uma crise política, o país foi reformado entre 1866 e 1869 pelos governantes e por um Estado forte, ou seja, o Estado Nacional Capitalista. As ilhas Ryukyu foram as primeiras colônias conquistadas, seguidas da Ilha Formosa, da Península da Coreia e da Manchúria, anexadas depois de uma guerra contra a China no final do século XIX, que ficou conhecida como Revolução Meiji. O Japão, portanto, não só resistiu aos impérios capitalistas, como se tornou um deles, submetendo outros povos por meio de práticas tão violentas quanto as ocidentais. Curiosidades. Podemos inclusive destacar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial nessa. O imperialismo foi responsável por uma total desestruturação das culturas africanas e asiáticas. That's because I wanna be your favorite boy. I wanna be the one that makes your day, the one you think about as you lie awake. And I can't wait to be your number one. I'll be your biggest fan and you'll be mine, but I still wanna break your heart.